O Brasil vive hoje um momento delicado no cenário econômico e político. Indicadores da economia mostram um momento difícil para muitos setores e o país enfrenta uma recessão. No âmbito da política, o momento é apontado, ainda segundo alguns especialistas, como um dos mais críticos da história do país. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a Vitória Schettini, que é professora, com doutorado em Ciências Sociais e também pós-doutorado em História. Seja muito bem-vindo. Muito Obrigada, boa tarde. Éder. Um momento realmente bem complicado, não é? Como é que dá para sintetizar esse momento, não é? Na verdade, se a gente for analisar o atual contexto político do Brasil, nós percebemos que isso é uma consequência histórica. Não existe como você analisar a atual conjuntura, seja no espaço político, econômico, sem voltar ao espaço histórico. Se nós voltarmos, por exemplo, durante o Brasil Colônia e Império, nós vamos ver algumas manifestações, alguns movimentos, inclusive, de insatisfações populares. Enumeraria aqui, por exemplo, a Revolta dos Malês, que foi um movimento de escravos na Bahia, até mesmo a própria formação de quilombolas, de quilombos liderados aí por alguns escravos. Caminhando um pouquinho mais, no final do Império, nós vamos ter uma manifestação bem interessante a respeito da mudança da monarquia e república, na qual há uma participação de uma classe política dividida, né? Caminhando um pouquinho mais, a gente encontra aí durante o período do início da república algumas manifestações populares, como a Revolta da Chibata, como a Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro, na qual a população reivindicava por melhorias de condições de saúde pública, melhorias de condições políticas. Se a gente for montar, por exemplo, um perfil econômico do período Vargas, nós também conseguimos analisar isso de maneira muito intensa. Caminhando mais próximo, nós chegamos aí a Collor de Mello, né? O Collor tem uma característica muito interessante, que é o impeachment, que é exatamente o que se discute na atualidade a respeito da presidência Dilma Rousseff. Acontece que o perfil do Collor era um pouco diferenciado a respeito da Dilma. Collor não tinha sequer qualquer participação popular. Com Dilma, isso tem um perfil diferenciado. Haja vista, inclusive no caso do Collor, a questão da morosidade da justiça, né, que após ser julgado pela própria política pública, ele sofre um impeachment e depois é julgado dentro da justiça e é libertado ou liberado dos crimes cometidos, né? A situação da Dilma hoje é um perfil bem diferenciado, eu acredito, exatamente pelo fato de haver exatamente essa movimentação popular. E o fato de ter essa movimentação popular faz com que o próprio grupo, eu diria, e a própria polaridade ligada ao Partido dos Trabalhadores tenha, inclusive, uma força política maior. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a questão oposta, né? Os opositores ao partido do governo Dilma. Nós observamos que essa força, ela inicia exatamente com uma escalada voltada aí por uma crítica à corrupção, né? Voltada, inclusive, para uso indevido, talvez, de verbas públicas, com dinheiros bancários, etc., e chega na crise que nós temos. A observação que nós fazemos a respeito disso é um perfil complexo. Né? Pois é, só para poder, desculpa te interromper, só para a gente poder tentar se ver aqui, que nós vemos hoje no Brasil partes da nossa sociedade divididos entre uma questão, entre aqueles que são a favor e aqueles que são contra. Isso, como é que fica nesse momento a questão da convivência, até mesmo nesse contexto histórico hoje? Como é que você vê essa divisão entre aqueles que são a favor e contra? Quais seriam as consequências nesse atual momento dessa divisão? Como é que se dá para sintetizar isso? Na verdade, a gente observa que essa crise atual, ela é muito mais... Ela não seria só política, mas ela seria também institucional. Acredito eu que a República também está numa situação crítica, né? Exatamente pelo fato da divisão ou das polaridades existentes. Então, qual seria o perfil futuro, né? Qual é a perspectiva futura? A cada dia que passa, a gente observa no cenário atual mudanças, ou estratégias de mudança a respeito da percepção dos próprios componentes políticos.
Se a gente for analisar, por exemplo, o que aconteceu aí essa semana, o PMDB abrindo mão de participação ativa do governo e alguns membros do PMDB se fazendo presentes, inclusive com cargos públicos. Quer dizer, a meu ver, isso para mim pode ser uma incógnita no sentido de tentar entender. Teremos impeachment ou não teremos impeachment? Teremos um reforço do partido da presidenta ou não teremos o reforço da presidenta? Então nós observamos que essa divisão provavelmente ela vai desembocar em alguma solução. Eu não diria que seria a curto prazo, mas provavelmente a médio e longo prazo. Né? Mas seria interessante para o Brasil hoje uma solução política, seja ela a favor, com ou não o impeachment, no caso, com ou não uma cassação, o encerramento dessa discussão política hoje seria benéfico hoje para o país? Ou como é que fica com esse prolongamento desse atual cenário hoje se arrastando por mais tempo? A gente acompanha, inclusive, que o alastrar, vamos dizer assim, a morosidade do processo gera, inclusive, problemas econômicos sérios em relação ao país. Então, quais os problemas? Eu acho que isso é muito mais uma incógnita. Nós não sabemos o que vai ser. É difícil prever. Nós não sabemos. Talvez daqui a um tempo, aí eu dialogo com Marc Bloch, um historiador francês, que ele diz num clássico exatamente a ideia da aproximação do fato presente com análise a flor da pele, vamos dizer assim. Talvez daqui 5, 10 anos nós analisaremos essa situação atual com muito mais cautela, talvez como nós fazemos hoje com o Collor. Então, qual o futuro do país? Isso vai depender, inclusive, das próprias negociações que são feitas o meio, hoje. Vamos dizer, eu não digo só o meio político, eu não digo só o meio econômico, mas eu digo em relação, inclusive, à participação popular. Daí a importância da participação, não somente dos apoiadores, mas também dos adversários. E isso se faz importante porque é a força da agente ou do agente transformador. É isso que muda a história. E por isso... Isso é interessante para a gente poder encerrar aqui sua participação aqui hoje. De certa forma, olhando por um lado, sem polarizar as questões políticas, situações como essa, dá para se dizer que, de certa forma, obrigam as pessoas a voltarem, a olharem mais para o campo político, por exemplo, e acaba que, de certa forma, faz com que cada cidadão tenha uma vontade de participar, de certa forma, ainda mais do cenário político. Dá para se dizer que é importante isso? Muito. Você observa, eu trabalho também, além de ensino superior, eu trabalho com ensino fundamental. As crianças em sala de aula já instigam a falar sobre o tema. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque o próprio uso do papel democrático do sujeito que está sendo evidente. Porém, a gente tem que tomar um cuidado muito grande em relação à própria, eu diria, manipulação. Eu não saberia se seria a palavra ideal. Saber, inclusive, o que lê e de que forma que lê. Interpretar isso de maneira mais equilibrada e de uma maneira mais participativa, sem exatamente tantas críticas severas, mas que a gente possa perceber através dos dois blocos, dos dois lados, a posição de um e a posição de outro. Eu acho que o Brasil está no caminho certo. Eu acredito no futuro e espero que vocês aí de casa também. Importantíssimo acreditar. Vitória, muito obrigado pela sua participação aqui no JA, foi um prazer recebê-la. Prazer é meu, prazer, Éder. Prazer a todos os telespectadores, um grande abraço.